Após Richard e Emmeline sofrer um naufrágio enquanto iam com um tio para São Francisco, acompanhamos a saga das duas crianças que se encontram abandonadas em uma ilha paradisíaca lá no Pacífico Sul. Sem nenhuma orientação ou restrições da sociedade, as crianças crescem sozinhas na ilha e enfrentam mudanças emocionais e físicas à medida que atingem a puberdade e se apaixonam. Mas será que a Lagoa Azul é tão bom quanto vocês pensam? Ou a nostalgia dos anos 80 e 90 está falando mais alto? Fique comigo que eu te conto tudo depois da vinheta. A Lagoa Azul é um filme de aventura e drama romântico norte-americano lá de 1980, dirigido por Randall Clayton, e um roteiro escrito por Douglas D. Stewart, baseado no romance de mesmo nome de Henry Devere Stackpole, publicado lá em 1908. E por mais que a versão de 1923 seja bem precária e a de 1949 a mais fiel, foi apenas em 1980 que essa história conquistou o mundo. Muito por parte da direção exímia de Randall Clayton, experiente diretor que na década de 70 trouxe ao mundo clássicos como O Rapaz da Bolha de Plástico, O Último Natal e o insano e influente Grease no Tempo das Brilhantinas. Sim, senhoras e senhores, o cara não tá pra brincadeira. E já deixou isso bem claro no primeiro ato do filme, onde vemos sim o orçamento baixo do longa, principalmente na cena do naufrágio, mas Randall contorna isso habilmente com ângulos inventivos, composição de cena viva e temas maduros como pano de fundo. Após o naufrágio, Richard e Emmeline ficam aos cuidados de um marinheiro bem estereotipado, daqueles que vemos em desenhos animados. Um homem bruto, sujo, mal educado, mas que compensa isso tudo com seu bom coração. O papel do marinheiro é interpretado por Leo McKern, um ator fabuloso que nos deixou em 2002, vítima de diabetes. O ritmo do roteiro é bem fluido e utiliza a máxima do imortal Robert McKay, que em seu livro Story, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro deixava bem claro, abre aspas, jogue fora tudo que não for crucial, tudo que estiver na tela tenha certeza de ter uma utilidade clara para sua construção narrativa, fecha aspas. E acredite, essa é a dica de ouro para qualquer bom roteiro. A Lagoa Azul é uma aula de ritmo e construção narrativa. Diria eu que esse filme é obrigatório para qualquer roteirista ou aspirante às artes cinematográficas. O filme consegue mixar com maestria temas pesados em meio ao paraíso que se torna pano de fundo para os eventos da tela. Como nos primeiros minutos, onde Richard acha fotos de mulheres nuas enquanto fuçava as coisas dos marinheiros. Ou quando vemos Richard perguntando sobre a morte na sua primeira noite na ilha. E após o velho explicar de maneira lúdica, Richard engata uma anedota sobre a vizinha dele que tinha enterrado o filho morto em sua horta de repolhos. No dia seguinte, quando Emmeline pergunta ao velho se ele é casado, o velho surpreendentemente responde, sem nenhum pudor. Ele diz que foi casado 7 vezes, mas que deixava um filho em cada porto que atracava, somando incríveis 17 filhos. Os temas aqui são variados e múltiplos, e os roteiristas não nos poupam de nada. O filme é construído enquanto o bruto e o belo se fundem sem nunca entrar em contraste, e isso é fabuloso. E esse controle eficaz e difícil de se alcançar exige sensibilidade e noção para nunca passar do ponto, principalmente em temas mais sensíveis que veremos mais a seguir. O restante do primeiro ato é a descoberta de um mundo novo, pelos olhos da cruel inocência. O velho marinheiro fortalece os laços com as crianças, enquanto ensina técnicas que serão cruciais para a sobrevivência deles no restante do longa, e tudo isso se encaixa de maneira brilhante, sensível e, por que não, divertida. O que eu acho mais bacana é que as crianças de fato não têm noção da situação que se encontram. Elas sempre levam isso em um tom mais leve, beirando fantasioso, ao contrário do marinheiro, que sabe que precisa preparar os dois, caso contrário, eles não sobreviverão. E reparem que a atmosfera do longa é cuidadosamente recheada com muita tensão, seja no resgate que nunca vem, no receio da morte e principalmente na vida selvagem, que demonstra toda a sua crueldade belamente implacável. Na virada do segundo ato, vemos que o marinheiro, após uma noite de porre, tentou nadar para uma ilha adjacente, mas morreu afogado no percurso. Infelizmente, as crianças encontram o corpo dele, e dali pra frente, elas têm um pequeno vislumbre das dificuldades que passarão nos dias seguintes. Eu quero deixar claro que a transição clássica deles criança para jovens adultos, enquanto eles nadam com as criaturas marinhas, é sem sombra de dúvidas uma das composições visuais mais marcantes e belas lá dos anos 80. No segundo ato, vemos o desenvolvimento amoroso do casal e a descoberta sexual de ambos. Claro que tudo de uma maneira bem inocente. É nítido que o diretor criou um mito de Adão e Eva bem diante de nossos olhos. Não à toa escalou esses dois atores que facilmente se passam por algumas gravuras protestantes que retratavam Adão e Eva lá no início dos anos 80. Até a construção do Éden foi sendo feita debaixo dos nossos narizes. E o fruto proibido, você deve estar me perguntando. Bem, em dado momento, o marinheiro encontra uma tribo selvagem do outro lado da ilha. Ele faz Richard e Emmeline prometer que nunca pisarão lá, porque é algo proibido, e define até como lei inviolável. Faz a gente se remeter a algo? A atitude deles trazerem a figura de Adão e Eva para um cenário mais verossímil para os espectadores não foi uma escolha puramente estilística, mas também psicológica.
Calma que eu vou te explicar. Antes do filme ser lançado, ele já havia dado o que falar lá nos Estados Unidos. Porque diferente das outras duas versões, onde mulheres adultas interpretavam a Emily, nessa versão, Brooke Shields tinha apenas 14 anos de idade. E como o longa tem bastante cenas de nudez, isso causou um baita alvoroço antes da estreia. O curioso é que Brooke Shields já havia feito um filme bem mais pesado e impróprio que Lagoa Azul. Em Menina Bonita, de 1978, ela interpreta a filha de uma prostituta, que para não seguir os passos da mãe, leiloa sua virgindade para um fotógrafo anos mais velho que ela. Brooke Shields tinha 12 anos quando interpretou esse papel. Então imagine a panela de pressão que a Universal Studios e Randall Kleiser tinham em mãos. Então, sabiamente, Kleiser queria que a sexualidade do longa fosse passada como inocência, amor e pureza. E quem melhor que Adão e Eva para fazer isso? Meus amigos, Randall Kleiser dá uma aula de como fazer cinema, de maneira sensível e extremamente artística. No segundo ato, vemos o desenvolvimento que os personagens passam. Conseguimos sentir, quase de forma palpável, o medo de crescer, o furacão de emoções dessa fase da vida, o desenvolvimento do desejo e, por que não, da autodescoberta. Em dado momento, Emily quebra a promessa e vai para o local proibido, do outro lado da ilha, onde encontram um altar sacrificial das tribos selvagens que convivem com eles. E assim como Eva, ela volta e corrompe Richard para ir ver o altar. Richard nega na hora, mas ela insiste dizendo que o altar é a personificação de Deus. Nada está lá por acaso, acredite em mim, isso foi friamente pensado e calculado. O terceiro ato é um espetáculo à parte, onde vemos as crises de uma relação que mais parece um casamento tóxico, com direito a segredos escondidos, violência doméstica, roupas sendo jogadas para fora de casa e até uma cena muito divertida de separação com direito à mudança. Mas assim como qualquer casal que não tem vergonha na cara, rapidinho eles voltam. O restante do terceiro ato é o desenvolvimento familiar do casal, já que eles concebem um filho na ilha. E eu quero salientar que é muito competente a transição deles, de jovens aborrecentes em pais precoces. Conseguimos notar a evolução dos personagens, como também a alteração de suas características e personalidades. Uma curiosidade é que a cena do bebê aprendendo a nadar com os pais foi usada de referência para um dos álbuns mais importantes da história da música, o Nevermind, do Nirvana, lá em 1991. Apesar do Rotten Tomatoes ter dado apenas 12% de aprovação ao longa, eu ressalto o valor da obra como um todo, não apenas por ser um filme que marcou a geração inteira, mas também por sua competência admirável e a condição rítmica dinâmica de Randall Kleiser. E só para título de curiosidade, o longa concorreu a um Oscar na categoria de melhor fotografia, mas infelizmente não venceu. Então, se vocês ainda não viram esse longa, corram para assistir. E aqueles que têm anos que assistiram, façam favor a vocês mesmos e revejam esse clássico atemporal. Gostaram do vídeo? Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Aqui quem fala é Igor de Cali e te vejo na próxima sessão. Valeu!